Todos os dias, a rotina era a mesma. O mall abria às 6 da manhã e fechava às 10 da noite. Um enorme centro comercial composto de 120 lojas espalhadas pelos 2 pisos existentes. No momento que a porta era fechada, o turno de Júnior começava. 8 horas caminhando sozinho pelos 2 pisos ou trancado na sala de observação. Todas as lojas possuíam grades na entrada que eram fechadas e cadeadas. Todas as luzes apagadas, com exceção de umas poucas que eram deixadas para facilitar o trabalho dos vigilantes. Apesar das histórias de assombrações ou coisas estranhas contadas por outros, Júnior nunca havia visto ou ouvido algo. Para ele, todas aquelas histórias eram apenas coisas da imaginação dos frouxos. Como gostava de dizer, nada mais. Puros frouxos. Mas aquela noite parecia diferente. Pois desde que havia ficado sozinho, Júnior sentia a sensação de que estava sendo observado. Como se alguém tivesse ficado para trás, escondido e lhe olhando. Melhor ficar de olhos bem abertos, pensou. E a noite seguiu. Nada de anormal. No entanto, a estranha sensação aumentava. Por volta da meia-noite, enquanto caminhava no piso superior, todas as luzes de uma pequena loja bem nos fundos do mall foram acesas. Júnior, espantado e surpreso, caminhou rapidamente naquela direção. À medida que se aproximava, ele ouvia vozes como se a loja estivesse aberta e com clientes. Os arrepios começavam. Júnior parou e se escondeu atrás de umas plantas no meio da passarela, 3 lojas antes da loja iluminada. As vozes eram ouvidas nitidamente. A loja realmente se encontrava aberta para vendas. Que estranho. Depois de alguns minutos, Júnior resolveu ir até a loja e conversar com os responsáveis. No momento que ele saiu de trás das plantas e começou a caminhar, as luzes apagaram e as vozes calaram. A situação tornava-se cada vez mais estranha. Ao parar em frente à loja, Júnior podia ver o vulto de vários clientes entre as prateleiras. Todos parados e olhando para ele. Júnior perguntou o que faziam e por que haviam apagado as luzes, mas ninguém respondeu. Os vultos continuavam lhe olhando. Júnior sacou a pistola e resolveu acabar com a brincadeira de uma vez por todas. Acendeu a lanterna e focou iluminando quase toda a loja. Mas, para seu espanto, não havia ninguém. A loja estava vazia. Todos os clientes, todos os vultos haviam desaparecido. Júnior não conseguia compreender a situação. Onde estavam os clientes que ele ouviu e viu poucos segundos atrás? Por onde saíram? E, encucado e confuso, desceu até o piso inferior para ver se tudo aquilo havia sido gravado pelas câmeras. Tudo foi gravado. As luzes e as vozes. Júnior começava a acreditar nas histórias dos frouxos. Depois daquele susto inexplicável, Júnior resolveu permanecer na sala e observar todo o mall através das câmeras, saltando de imagem a imagem. A pequena loja continuava no escuro. Por volta das 3 da madrugada, uma outra luz foi acesa. A luz do banheiro próximo à sala de observação. Espantado, Júnior puxou o zoom da câmera frente ao banheiro e ficou a observar mais arrepiado que nunca. A luz agora apagava e acendia sem parar. Enquanto as luzes apagavam e acendiam, as descargas dos toaletes eram dadas. Alguém parecia divertir-se no banheiro.
e Júnior saiu em busca do brincalhão. Ao parar frente à porta, Júnior sacou a pistola e ordenou que o brincalhão saísse com as mãos na cabeça. Ninguém saiu. E naquele instante, as luzes apagaram e os toaletes pararam. Depois de ordenar mais uma vez, sem o intruso obedecer, Júnior resolveu entrar. E lentamente abriu a porta. Focou a lanterna por todo o banheiro e não viu ninguém. Para alívio de Júnior, tudo parecia não passar de um circuito elétrico, pois cada vez que as luzes acendiam e apagavam, os sensores dos vasos eram ativados. Graças a Deus. Júnior voltou a acender as luzes e elas permaneceram acesas. Tudo parecia normal. Depois de tudo acalmado, Júnior resolveu ocupar um dos cubículos antes de sair. E sentou pensando como a imaginação era capaz de transformar algo simples em uma coisa absurda e assustadora. Coisas de medrosos e frouxos, pensou. E enquanto pensava, ele ouviu algo ainda mais assustador. Alguém acabava de entrar e com certeza não era fruto da sua imaginação. Júnior, ainda sentado no vaso, pegou a pistola e esperou. E lentamente as passadas se aproximaram do seu cubículo. Segundos depois, 2 enormes sapatos apareceram por debaixo da porta. Júnior tentou terminar o que fazia, mas não teve tempo, pois naquele instante uma figura aterrorizante apareceu sobre a porta, olhando para baixo e para ele. Júnior quase morre de susto. E sem lembrar da pistola, ou no que ainda fazia, levantou a calça o quanto pôde e saiu empurrando a porta do cubículo, correndo desesperado para fora do banheiro e do mall. E tudo acabou. No dia seguinte, Júnior e o supervisor assistiram cada segundo dos vídeos, porém nada foi gravado. Nem da loja que ele havia visto antes e nem do banheiro. O único gravado foi a carreira de Júnior do banheiro até a porta de saída do mall, gritando e sujando por onde passava. Tudo invenção de um cagão, disse o supervisor, saindo e sorrindo. Te cuida e muito obrigado.